E a gente vai conversar agora com o Urian Fancelli, especialista em relações internacionais, e vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse cenário, especialmente como é que fica a situação daqui para frente. Eu já te desejo, Urian, um bom dia e vou repassar para você a pergunta que a Sônia Blota deixou na abertura do nosso jornal de hoje. E ela falou, Thaís, é a pergunta de US$ 1 milhão. Será que o governo de Israel resiste a esse conflito, a essa guerra? A falta de informação no primeiro momento garante a saída do primeiro-ministro? Muito bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Igor. Eu diria que é a pergunta de US$ 1 bilhão, porque existem aí duas alternativas do que poderia acontecer agora. A gente tem que lembrar de novo, né, que esse é o maior ataque da história de Israel desde a guerra do Yom Kippur, há 50 anos atrás. É o maior número de judeus que morreram no mesmo dia desde a fundação do Estado de Israel em 1948. Então, é algo que mexe muito com a memória coletiva dos judeus. E existem duas alternativas. Quando um país sofre um ataque como esse, quando ele se vê ameaçado por um inimigo externo, a primeira tendência é que ele vai deixar de lado aqueles problemas internos, e Israel já vinha sofrendo ao longo dos últimos meses protestos de uma população polarizada. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tentou erodir a democracia do país, ele tentou concentrar mais o poder e enfraquecer o judiciário, então isso levou muitos israelenses às ruas para protestar, mas me parece que nesse primeiro momento a grande preocupação das pessoas é tanto com a segurança, mas também com os reféns, porque todo mundo conhece alguém que de maneira direta ou indireta acabou sofrendo com isso. Então existem mais de 100 reféns israelenses e também de algumas outras nacionalidades, a gente precisa confirmar isso ainda, mas que foram levados para serem feitos como verdadeiros escudos humanos. Agora, vai chegar um momento, porque esse momento sempre chega, em que a população vai cobrar. O que exatamente aconteceu? Houve falha? A gente viu aí, vocês acabaram de mostrar o governo egípcio já alegando que havia avisado Israel há algumas semanas de que algo grande estava por vir. Então, existem essas duas alternativas. Agora falando um pouquinho sobre os ataques, aí eu estou falando até geograficamente, né? Hoje a gente tem os ataques mais concentrados na região sul, né, de Israel. Isso pode mudar, porque agora a gente tem uma entrada do Hezbollah com uma certa força. Ameaça, né? Uma ameaça nesses conflitos. E aí eles entrando, outras áreas do país poderiam ficar mais vulneráveis, como o norte, por exemplo? Igor, o que os Estados Unidos estão fazendo agora? Estão enviando armamentos, estão enviando porta-aviões para lá com o objetivo justamente de assustar o Hezbollah e querer mostrar para esses outros grupos, porque existem outros grupos também além do Hezbollah, para não participarem desses conflitos, para não serem arrastados para dentro, para não se sentirem motivados. O Hezbollah, ele é muito mais poderoso do que o Hamas, ele é muito mais numeroso, ele tem as armas que eles têm são muito maiores. E o que ele tem feito, segundo a interpretação de grande parte dos analistas? Ele tem ali na fronteira da parte mais norte, ao norte de Israel, lançado alguns foguetes, então tem trocado alguns ataques, mas não porque ele queira entrar no conflito, até porque isso não seria interessante no momento atual para a situação do próprio grupo no Líbano, que ele conta com certa estabilidade, ele conta com certo apoio, ele domina desde a capital de Beirute até mais ao sul do país, ele comanda ministérios ali também, tem poder dentro do parlamento do país. E o Líbano está passando por uma crise terrível também, com alto índice de desemprego, está uma situação instável. Não é um momento propício para que o país também seja arrastado para uma guerra. Agora, é um grupo que ajudou a treinar, ajudou a enviar inteligência para o Hamas. Então, esses ataques menores que têm acontecido e que Israel tem respondido, por isso essa troca de tiros, é mais para mostrar apoio, para incentivar que o Hamas continue com esses ataques, porque é isso que esses grupos buscam na região, estipar Israel do mapa e trazer instabilidade, isolando o país cada vez mais. A gente está corrido no tempo, mas eu preciso perguntar, vou pedir até que o senhor seja breve, mas
O mundo vai mudar geopoliticamente depois desse conflito, porque se fala de um conflito longo, de um conflito que envolva outras nações, que pode mexer com o cenário do Oriente Médio e o cenário global. O senhor acredita nisso? Acredito que ainda é muito alarmismo, Thaís, falar que o mundo vai mudar por conta disso, até porque é uma guerra que já é antiga, esse só é um novo momento, um novo passo, sim, um passo muito sangrento, mas não é um conflito que até então não existia. O mundo estava prestes a mudar no sentido de que o Oriente Médio, essa região, estava caminhando para um período de razoável paz, até mesmo com uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel. Mas parece, aqui tudo indica, essa paz, e aí sim a gente poderia falar em uma mudança no mundo positiva, isso parece vai ficar um pouco mais para frente. Urian, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado, Urian, que volta aí ao longo da semana aqui no Bora Brasil. Muito obrigado, até mais.